Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, a liturgia fala para gente que o perdão é uma realidade que o discípulo de Jesus precisa assimilar em seu caminho de seguimento ao Senhor. Perdoar 70 vezes 7 simboliza o perdão oferecido ilimitadas vezes. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com alegria e muita fé. Então, a primeira leitura está em Josué capítulo 3, versículo 7 a 10, depois o versículo 11 e depois o versículo 13 a 17. Josué capítulo 3, versículo 7 a 10, depois o versículo 11 e depois o versículo 13 a 17. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E as que estavam na parte de baixo desceram para o mar da Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou em frente a Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio. E ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Então, na primeira leitura, contemplamos. Então, na primeira leitura, né? Na primeira leitura do livro de Josué, diante do relato da travessia do Jordão, ressalta-se um elemento importante e fundamental, tanto para o povo de Israel, de modo particular, quanto para o texto bíblico, de modo geral. A Arca da Aliança. Ela, sinal da presença de Deus no meio do povo, na verdade, é Deus mesmo que se torna próximo e acessível às pessoas. Deus salvou o povo das mãos do faraó, salvou o povo no deserto, salvará eternamente aqueles que o escolherem por sua herança. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 34, 21 a 35 e depois o capítulo 19, versículo 1. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, depois o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves.
O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, para que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Então, no evangelho de hoje, destaca-se o tema do perdão, por meio da pergunta de Pedro. A resposta de Jesus, até 70 vezes 7, nos indica que o perdão não conhece limites ou barreiras. A alegoria contada por Jesus do servo cruel nos mostra que aquele que não perdoa se mostra indigno de receber o perdão de Deus. Esse ensinamento está em conformidade com a oração do Senhor, né? Pai, a oração do Pai Nosso. Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, que nós acolhamos o perdão de Deus na medida em que nos perdoarmos mutuamente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.